Meus amigos, nós vamos falar sobre os preciosíssimos hospitais da alma. Eu me refiro aos hospitais da dimensão extrafísica. Como é que eles funcionam? Onde eles se localizam? Como é que a gente faz a conexão direta com estes hospitais? Como é que os espíritos se afinizam conosco? Para onde a gente encaminha os espíritos sofredores que precisam de auxílio hospitalar? Para onde a gente encaminha e deixa participando, por assim dizer, de um momento de refazimento nos hospitais, os corpos astrais, alguns corpos astrais dos assistidos, isso é comum. A gente vai ver em muitos casos que o corpo astral do assistido que vem nos procurar encarnado precisa ainda de um cuidado, de um acolhimento, precisa passar ainda por um tratamento, a continuidade de um tratamento na dimensão astral. Nós estamos falando de pessoas encarnadas e cujo corpo astral, por exemplo, e também o corpo de energia vão ficar sob cuidados dos médicos do astral. Muitas pessoas que trabalham têm conexão, sabem com qual hospital na dimensão astral elas trabalham. Muitas pessoas não sabem. Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas que trabalham com a apometria têm como referência o Hospital da Casa do Jardim, hospital em que Dr. José Lacerda trabalhava, Hospital Amor e Caridade da Casa do Jardim. Então, muitos grupos assistenciais encaminham espíritos que precisam da continuidade do cuidado médico lá para o Hospital Amor e Caridade da Casa do Jardim. Muitas pessoas não sabem para onde encaminhar e dizem, vamos encaminhar então o espírito que precisa de ajuda, os corpos, os veículos de consciência do assistido, para um hospital na dimensão astral. E eu pergunto, que hospital é esse? Vamos trazer aqui para o campo da matéria? Nós sabemos onde os hospitais estão localizados no nosso bairro, na nossa região, na nossa cidade, os hospitais físicos. Se eu tiver algum problema, eu vou ou sozinha ou vou ser levada para cuidados em determinado hospital próximo à minha casa. Assim é com todo mundo. Hospital, posto de saúde, um posto ambulatorial, o que quer que seja. Nós temos os endereços físicos dessas estruturas dos hospitais. E na dimensão astral, será que é diferente? Nós falamos sobre reconhecimento e investigação da realidade extrafísica. E nós falamos sobre a necessidade da evocação para que a gente pergunte sim para os espíritos para onde os espíritos que precisam de ajuda, de acompanhamento médico serão levados. Vamos lembrar que pensamento é força, decisão é força. Se nós falarmos, o espírito tal vai ser direcionado para o Hospital Amor e Caridade na Casa do Jardim, nós vamos mandar os espíritos para lá, ou os corpos do assistido para lá. Será que esse hospital vai ficar superlotado? Certamente. Vai aparecer para a equipe médica geral, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, a equipe que trabalha lá, a administração, um monte de espíritos sendo encaminhado para lá. Há uma lotação, acredito piamente, nessas estruturas. Há um número determinado de leitos, como aqui nos hospitais da Terra, nas estruturas da Terra. Então a gente precisa, através da evocação, ainda que a gente não tenha uma resposta imediata, perguntar para os espíritos qual é o hospital com o qual nós iremos trabalhar. Será que é um hospital gigantesco, como um hospital das clínicas, ou são pequenos postos de saúde? Qual é o nome? Será que a gente precisa saber o nome ou acreditar no encaminhamento também dos espíritos de luz
dessas entidades, desses enfermos? Ao longo de muitos anos, nós trabalhamos junto à espiritualidade, encaminhando espíritos e veículos de consciência do assistido para tendas que funcionavam e funcionam como micro prontos socorros, hospitais, casas ambulatoriais. Vamos lembrar de André Luiz novamente? Há tantos e tantos pequenos hospitais localizados nos subplanos inferiores, lógico, para atender as demandas locais. Como com a apometria no nosso caso, nós trabalhamos muito nestes locais, os espíritos e nós direcionamos os espíritos para estas tendas. Não para hospitais em paisagens até mais sutilizadas, mais ascensionadas. Vamos lembrar que muitos espíritos não têm ideia de que estão mortos. Existem faixas também, digamos assim, geográficas em que os hospitais estão localizados, que são especializados em tratar espíritos mais apegados à matéria, que precisam de um primeiro cuidado semi-material, mais ostensivo. Muitos espíritos não são direcionados para hospitais no plano astral, que vibra nas dimensões que vibram de modo mais sutil, com alta vibração. Nós podemos e devemos perguntar: ai não, a gente não vai mandar espírito para essa tenda. Sabe a tenda do Médicos Sem Fronteiras? Cruz Vermelha, exatamente assim. Quantas delas citadas nos livros de André Luiz. Hoje nós trabalhamos junto a um hospital e que nós viemos a saber o nome recentemente, através de Pai Bento. Isso não importa, mas a gente tinha certeza do hospital. Nós fomos nos afinizando com a equipe de médicos, respeitando a lotação do local. Porque senão nós teremos que direcionar para outros postos. A gente não pode encaminhar, vai para o Hospital X, o Hospital Amor e Caridade está lotado. Assim como todo mundo vem aqui para o Hospital das Clínicas de São Paulo, do Brasil inteiro, está lotado. Como funciona com o hospital, eventualmente na sua região? Não estou dizendo necessariamente, falando sobre hospital particular. Mas a gente precisa entender que a coisa funciona exatamente do mesmo modo como funciona aqui e lá. Vamos parar com isso de que os espíritos dão jeito em tudo, a dimensão astral é maior? É, mas a gente precisa auxiliar nesse sentido também. Muitas vezes, muitos veículos de consciência dos nossos assistidos e muitos espíritos desencarnados são atendidos no sítio de Pai Bento. Quando eu digo um sítio, não é um sítio fazenda, mas um sítio de natureza do Pai Bento, no gramado, com esteiras de erva, não necessariamente em macas. Há sim uma sala específica, uma estrutura que funciona como uma UTI, mas com os médicos, olha, eu estou dizendo a céu aberto, tratando tantos e tantos enfermos para lá. E a gente perguntou, e a gente se interessou, não importa o nome. Se souber o nome, ótimo. E o nome pode mudar também, vai servir mais para a gente. A gente precisa se afinizar através da assiduidade do trabalho com os médicos, com os cientistas, com os especialistas, criando essa conexão. Aqui neste Hospital X a gente pode atender, então a gente vai encaminhar para cá, ou então vai ficar em um sítio da natureza, ou é um espírito ainda que vibra muito baixo, olha, ele vai ser direcionado para a tenda lá hospitalar da dimensão do subplano -1, -2, -3. Dessa forma, e a gente vai criando essa rede de troca de informações, para não sobrecarregar e para não deixar ao léu também. Que isso fique claro. É por isso que a gente precisa se afinizar com os espíritos que vão trabalhar conosco.
entendermos o processo. Eu, particularmente, não fico sossegada. Ah, tá, vamos encaminhar, deixa com a gente. Não, vai encaminhar para onde? A gente trabalhou tanto ajudando, ele não pode saber para onde? Quais são as ações? O que vai acontecer? Vai ficar uma semana no hospital, 15 dias? Só durante o período da noite, após o assistido sair do atendimento aqui no campo da matéria? É suficiente? O que vai ser utilizado? Tudo isso a gente precisa perguntar e os espíritos nos informam. Que a gente tenha isso em mente, em vez de ficar mandando tudo ou lá para o nosso lar, lá para a clínica Joseph Kleber, lá para a casa de caridade do Consolador, para tal centro. Tem muitos centros que tem na sua contraparte astral um módulo hospitalar. A gente sabe disso. Muitas vezes, quem desencarna, por exemplo, não vai diretamente, como eu disse, para um hospital num plano mais sutil. Vai passar por um hospital que está muito próximo aqui à nossa faixa material, na dimensão extrafísica. Porque o espírito precisa de muitos elementos e cuidados que estão conectados às ações da Terra. No campo, sim, de medicamento, de energização, de magnetismo, de passe. Precisa passar primeiro por um pronto-socorro, depois encaminhado para semi-UTI, depois para uma UTI, a depender de cada caso, mas em hospitais próximos aqui à matéria. E depois serem encaminhados para outros. Isso é muito comum, para que muita coisa seja resolvida aqui. Liberada, expurgada. A gente precisa entender que as zonas de sofrimento, os umbrais, servem como hospitais. O lodaçal, a lama, serve como um catalisador, uma energia de expurgo de tanta toxicidade para milhões de espíritos que não sabem nem que morreram. Por isso o cheiro, a cor, mas vai expurgando através daquele cenário difícil. É um ambiente de cura, por mais que a gente não se atente a isso, não tenha esse olhar positivo e de luz. Há presença de médicos nos umbrais? Graças a Deus. Nós não temos ideia. Em grandíssimo número, ninguém está desamparado em nenhum momento, ainda que não acredite, ainda que não veja, ainda que não sinta esse amparo. Os espíritos cuidadores de luz, orientadores, protetores, médicos, trabalham ostensivamente nos umbrais inferiores. Ostensivamente. São hospitais. São regiões, e a gente pode perguntar. Se a resposta não vier de imediato, a gente vai analisar tudo aquilo que a gente já aprendeu a respeito da tipologia das nossas perguntas, questionamentos. Se cabe, se serve para alimentar minha curiosidade pela curiosidade. Meus amigos, vocês acredito que tenham, e os que não têm ideia, há milhares e milhares e milhares e milhares de hospitais na contraparte astral desse planeta. Porque a coisa não acontece só aqui, em cima das nossas cabeças no Brasil. A população humana é enferma. Há hospitais especializados, a minha garganta fica muito seca, especializados em receber só os veículos de consciência de quem está encarnado. Há hospitais que recebem só desencarnados. Lembrando que a tecnologia desses hospitais é avançadíssima e que eles precisam de nós. E que a gente pode perguntar, quando nós nos deslocarmos para esses hospitais, para os médicos, o que vai acontecer, qual é a orientação, qual é o protocolo de atendimento.
Novamente, é uma conexão de informações. Saber o nome é de menos, mas que a gente já tenha isso na cabeça. Quando a gente começar a trabalhar, quando formos nos afinizando com os espíritos, para onde a gente pode encaminhar? Não vai encaminhar assim para qualquer lugar e deixar a esmo, a solto. A espiritualidade se vira. Não, a gente vai estar sobrecarregando de maneira equivocada muitas paisagens, muitos locais da dimensão astral. Muitas vezes a gente pode não ter afinidade nenhuma de trabalho, por exemplo, não estou dizendo que é o caso, o Hospital Amor e Caridade, ou o Hospital X, lá de Frei Luiz, tantos hospitais. Muitas vezes não. Então a gente precisa desse olhar. Evocação, perguntar, questionar. No nosso caso, o Pai Bento, fulano, cicrano, com todo respeito, para onde? Médicos, há médicos novos que vêm trabalhar, há os mesmos médicos. Olha, a conexão já está feita com a estrutura deles de trabalho lá na dimensão astral. A coisa maior do que a gente pensa. Novamente, a gente pode estar sobrecarregando, superlotando, porque esses hospitais atendem os espíritos desencarnados que estão ali há muito tempo. Como um hospital aqui, há espíritos que estão anos alojados nessas estruturas de cura. Anos e anos. E que precisam, novamente a respeito de André Luiz, casos citados nos livros, que precisam também, muitas vezes, aumentar o espaço, construir novas alas, novas seções. Funcionam da mesma maneira. Então a gente pergunta, para que a gente tenha certeza mínima daquilo que a gente está fazendo, para onde a gente vai direcionar. Nestes hospitais também não há só médicos, enfermeiros, cardiologistas, neurologistas. Há terapeutas, psicólogos, psiquiatras. São hospitais da alma. Um trabalho tão importante quanto cuidar lá dos corpos ou do perispírito é cuidar da cabeça, do psiquismo. Talvez quando a gente desencarnar, a gente vá precisar de muitos terapeutas, psicólogos. Certamente. E eles estão trabalhando nesses hospitais também. Há religiosos frequentando esses hospitais, figuras, independentemente da religião. Oradores espíritas, padres, pastores, os que levam a palavra através da Umbanda, acolhendo terapeuticamente, anímica e terapeuticamente, tantos espíritos sofredores nestes hospitais da alma, que a gente pode se interessar e deve em saber como eles funcionam. A gente cria essa rede de conexão integral, com espíritos trabalhando nas suas especialidades conosco, assim como a gente trabalha. Quem é médico, por exemplo, encarnado, trabalhando, médico, psicólogo, terapeuta, especialista em hipnose, trabalha em comunhão com os espíritos também, podem ajudar no momento da assistência, orientar. Precisa do cuidado com os corpos, mas precisa também, olha, desta palavra, desta orientação. Será que a gente pode utilizar um psicólogo desencarnado? Ou eu posso me colocar à disposição enquanto psicólogo durante meu sono para ajudar aqui neste hospital? Tantas frentes. Seja num postinho, numa tenda, nos subplanos. Hospitais localizados na dimensão extrafísica, mas muito próximos aqui à crosta terrestre. E os hospitais situados em outros sítios vibratórios também. É preciso que a gente reflita sobre isso. Novamente, não tenhamos vergonha de perguntar. As perguntas certas, com propósito certo, trabalhando ombro a ombro. E tirando essa carga dos espíritos também. Ah, vocês levam, agora é com vocês. Hospital não me interessa, lugar não me interessa e acabou. Vamos pensar que muitas vezes nós podemos
precisar desses hospitais também. Eu já precisei muito, graças ao alto, fui acolhida. Meus amigos, utilizemos o nosso raciocínio, lembrando que nós somos uma cópia imperfeita de tudo aquilo que já existe na dimensão astral. Vamos refletir. A gente fala sobre hospitais, mas vamos falar sobre as escolas, sobre as estruturas que coordenam politicamente, por exemplo, as regiões da dimensão astral, as livrarias. Obviamente o campo aqui são os hospitais, mas é para trazer essa abertura de consciência para todos nós. Nós somos uma réplica. Não fiquem agoniados se não souberem de pronto o nome, mas tenham este movimento, esse exercício de questionamento a respeito de para onde, como, por quanto tempo, trabalhando em parceria com a espiritualidade, em contato direto com estes hospitais preciosos, com tantos espíritos especialistas, com tantos trabalhadores. Nós podemos, ainda que encarnados nos nossos momentos de desdobramento, trabalharmos voluntariamente nesses hospitais, e a gente pode perguntar, a gente deve, para que o nosso campo de ação seja seguro, objetivo, certo, e que a gente se comprometa em alargar o nosso campo consciencial e ajude de maneira mais precisa, de acordo com o nível de consciência do grupo, mas sempre visando trabalharmos melhor junto à espiritualidade. Um grande beijo e até daqui a pouco.